Então, como podemos ver que hoje nós vamos debater a Bíblia em três partes. A primeira parte, conforme foi escrito aí, a criação, o ser humano como alma vivente, a sociedade e a cultura desses humanos e as leis que governavam na época da sua criação. Então todos nós sabemos que a Bíblia traz a primeira parte dela, que é o Antigo Testamento, toda a história da humanidade, nossos medos, os nossos temores. O cachorrinho hoje está atacado também, mas como a forma estava falando, nossos medos, nossos temores. Então, a primeira parte da Bíblia, ela não tem como as pessoas querer reescrever a Bíblia, não tem como, porque é um livro de história. Você não reescreve a história, você pode reescrever a própria história. Você analisando a Bíblia, você pode analisar aonde esses seres humanos, almas viventes que foram criadas, em suas evoluções, aonde errou os homicídios, o ciúme, a vaidade. Então, no Antigo Testamento está este relato e a implantação da lei para podermos viver em sociedade, a nossa cultura. Então, quando você vem para os dias atuais, você pode ter uma base, porque eu sempre guardei comigo, quem não lê a história, repete. Então, a imortalidade da alma, no diálogo de Platão, o número 5, onde ele fala com a imortalidade da alma, então ele quer dizer isso, que se você comete os mesmos erros, você vai repetir a história. Então, se você não quer repetir a história, você tem que se basear nesse livro o método de investigação, de estudo e de análise profunda. Então, se você tem esse entusiasmo, se você tem esse objetivo de sair um pouco dessas redes sociais das mentiras, das brincadeirinhas bobas, das coisas sem graças, e se aprofundar em qual é o problema da sua depressão, qual é o problema da sua ansiedade. Vai me dizer que esses homens do passado também não tinham esses problemas? Tinham. Há relatos na Bíblia. Há relatos historicamente na Bíblia. Então, então a pessoa tem que entender como funciona a nossa alma vivente. Então, por exemplo, eu gostei desse aplicativo, que ele coloca, eu posso colocar uma barba, eu posso colocar um monte de coisa em mim. Então isso já mostra que eu posso ter várias feições corporais. Então, o corpo, ele é nada mais do que um instrumento da alma. Então, para que serve o nosso corpo? Para o nosso progresso. Então, se você analisar a Bíblia num contexto de evolução, então, como seres humanos de alma vivente, hoje o que nós temos é absurdo, né? É absurdo se for comparar. Então, não é possível que os seres humanos hoje, atualmente, só fiquem nessa infantilidade, o ser humano está sendo empurrado para a caverna. Volto a dizer, no mito da caverna, o ser humano ele sai da caverna hoje nos tempos atuais. No século 20 e 21, o ser humano saiu da caverna. Então ele já enxerga o mundo material, iluminado, aquela coisa toda. Diferentemente dos povos antigos, na criação, o ser humano como alma vivente, a sociedade, a cultura, as leis. Então, nós vamos debater essa primeira parte, é isso. Não temos como fugir da nossa história, dos nossos ancestrais, e trazer com isso alguma clareza para conhecer a nós mesmos. Um abraço. Vamos para a parte 2.